O vídeo de hoje é sobre o futuro tecnológico que estamos deixando para a próxima geração. Quando alguém ativa o pensamento, a rede neural começa a se conectar a todo vapor. O cérebro está em pleno funcionamento. Muitas vezes você pode se questionar, será que o futuro vai ser comandado por máquinas ou se esse período já chegou e nós nem percebemos? Quantos filmes de ficção científica você já viu? Filmes como A Rebelião das Máquinas, Blade Runner, O Exterminador do Futuro e muitos outros. Neste momento, você vê a vida passar diante dos teus olhos, sempre com a mesma pergunta: será que é este o futuro reservado para os nossos filhos? Então se prepare, as máquinas estão chegando, a geração Android é pura inteligência artificial. Os chips estão cada dia mais poderosos e esses robôs serão infinitamente mais inteligentes do que os humanos. A única diferença é que essas máquinas não têm alma. Elas assumirão o controle e as funções antes cumpridas por nós. Será o fim ou a salvação da raça humana? Uma coisa é certa, se o homem agir sempre com cautela e sabedoria, a criação da inteligência artificial poderá perpetuar a raça humana em todos os cantos do universo. Tá curioso para saber mais? Então curta o vídeo logo após a vinheta. Eu sou Luísa Triton e você está no canal Hiper Curiosidades. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E não se esqueça também de seguir o nosso perfil no Instagram. Ah, e lembrando que esse conteúdo tem o apoio cultural da Mirante Soluções Imobiliárias, a melhor imobiliária do Brasil e de Portugal. Nesse vídeo, vamos mostrar como as máquinas já dominam boa parte do planeta. Uma coisa podemos te garantir, o futuro está mais presente do que você imagina. Em primeiro lugar, precisamos entender a diferença entre ciborgue, robô, humanoide, ginoide e inteligência artificial. Pois só assim vamos enxergar e entender o futuro com essas máquinas no nosso dia a dia. O primeiro que vamos falar é o ciborgue. Utilizando uma tecnologia artificial com partes orgânicas e cibernéticas, o ciborgue é um organismo que tem como finalidade melhorar sua própria capacidade. Um ciborgue nada mais é que uma pessoa que tem sua existência constituída pela tecnologia digital. Este é o hibridismo entre o ser humano e a máquina. Com tecnologias incorporadas nos seus modos de existência, passa a ser uma criatura da realidade social e ao mesmo tempo uma criatura moldada na realidade fictícia. A ficção científica nos dias de hoje está cheia de ciborgues. Criaturas que habitam o nosso planeta, podendo ser humana ou animal, criaturas naturais ou criaturas fabricadas. Desta forma, vemos o ciborgue como uma imagem condensada tanto na nossa imaginação como uma realidade material. Servindo de comparação entre o ser humano e a máquina, os típicos ciborgues das obras de ficção científica apresentam-se como uma síntese de partes orgânicas e partes artificiais. Muitas vezes aparecem refletindo sobre temas como a moralidade, livre-arbítrio, felicidade e outras vertentes da nossa sociedade. Temos como alguns exemplos os Borgs em Star Trek e os exterminadores do filme O Exterminador do Futuro. Muitas dessas obras de ficção tratam os ciborgues com desconforto e desconfiança perante a sociedade, pois acham que essas criaturas só poderiam ser usadas para a guerra e ao mesmo tempo para ameaçar o livre-arbítrio de cada indivíduo. Pessoas que possuem partes do corpo substituídas por uma prótese mecânica são consideradas ciborgues, pois a tecnologia cibernética foi desenvolvida para a reparação das deficiências físicas e mentais desses indivíduos. Até mesmo um simples marca-passo faz com que o indivíduo se torne um ciborgue em potencial. O segundo da nossa lista é o robô. Da palavra tcheca, robota, que significa trabalho forçado, se originou a palavra robô. Executando tarefas através de atuadores, os robôs podem produzir sons, acender elementos luminosos de displays, fazer movimentos através de um braço mecânico, executar a abertura e fechamento de uma garra robótica, além de poder se locomover em qualquer direção após ser programado. Através de unidades de processamento eletrônicas e softwares, que podem ser desde um simples circuito eletrônico até mesmo um computador pessoal. O controle dos robôs são feitos através de algoritmos que relacionam entradas e saídas dessas unidades. Muitos dispositivos automáticos podem ser chamados de robôs, somente por essa definição. Na indústria, podemos dividir essas máquinas em duas categorias: robôs móveis e robôs manipuladores. A primeira seria a locomoção. Essas máquinas seriam usadas no deslocamento em um ou mais ambientes. A segunda seria a manipulação, podendo essas máquinas manipular objetos ao seu redor. Em alguns casos, temos robôs que executam essas duas funções.
Os robôs manipuladores, através de suas articulações, podem executar movimentos de translação e rotação. Esses movimentos são feitos através de um braço antropomórfico previamente programado. A robótica é a ciência e o estudo da tecnologia na aplicação e fabricação de máquinas para diversos fins, tanto no mercado industrial quanto no mercado privado. Os robôs são elementos que requerem por parte de seus inventores um alto grau de conhecimento em eletrônica, mecânica, software, cinemática, pneumática e hidráulica. O processo de criação de uma unidade robótica começa pela exploração dos sensores, algoritmos e atuadores que serão utilizados no projeto. A fonte de alimentação energética e o peso de cada robô impactam diretamente em algumas ideias que são decisivas para o projeto. Conectados a um dispositivo que tomará as decisões, os sensores, as entradas e saídas do robô receberão ordens de um microcontrolador, como uma unidade de processamento. Esse microcontrolador avalia e calcula os sinais de entrada, dando uma resposta apropriada para cada combinação, que logo depois envia sinais aos atuadores de modo a causar uma ação ou uma reação. Foi no início do século XXI que começaram a surgir os robôs domésticos. Empresas como Sony, iRobot, Electrolux, Vileda e Karcher começaram a lançar seus aspiradores robóticos. Milhões de unidades foram vendidas em todo o mundo. Robôs de mapeamento, similares no tamanho e forma dos aspiradores robóticos, já se encontram há um bom tempo na linha de produção da empresa iRobot. Os japoneses saíram na frente na criação e desenvolvimento de protótipos de robôs humanoides, pois o plano não era só levar essas máquinas para a linha de produção, e sim utilizar essa tecnologia nos lares japoneses. Eles acreditam que os cuidados com a população mais idosa do país poderiam ser realizados pela robótica com uma margem quase nula de erros. No Brasil, a empresa Armtec, atuante no mercado desde 2004, já criou vários dispositivos robóticos, como o robô bombeiro, robô para avaliação de pavimentação, robôs para defesa e segurança, robôs para a área de entretenimento e muitas outras tecnologias que estão colocando no Brasil no cenário da robótica mundial. Já em laboratórios, os robôs são utilizados para o transporte de componentes perigosos, como amostras químicas e biológicas, evitando assim o contato humano com essas substâncias. Robôs experimentais com asas estão explorando a biônica. Os nanomotores e os smart wires podem reduzir a quantidade de energia gasta para a realização dos movimentos, enquanto a estabilidade de voo pode ser melhorada por giroscópios extremamente pequenos. Os maiores interessados nesse tipo de tecnologia são os militares, pois a espionagem militar é um setor crescente e sempre dependente dos avanços contínuos desse ramo. Os robôs são máquinas poderosas que facilitam muito o nosso dia a dia. Agora vamos falar sobre os humanoides. No futuro, os humanoides serão máquinas com as mesmas feições dos seres humanos. Será muito difícil distinguir quem é quem. Contando cada vez mais com dispositivos tecnológicos no corpo e no cérebro, essas máquinas se tornarão mais inteligentes, fortes e espertas do que o seu próprio criador. Sendo semelhantes aos humanos, na aparência, nos trejeitos e nos movimentos, essas máquinas, com o passar do tempo, vão ganhando em seu interior sociabilidade, consciência de si e aquilo que conhecemos como intuição. Vai chegar um momento em que precisaremos reavaliar o conceito humano e não humano, principalmente nos aspectos sociais, jurídicos, psicológicos e econômicos. Se nos dias de hoje já vivemos em simbiose com computadores, celulares e uma variedade infinita de dispositivos eletrônicos, como será a nossa relação com uma máquina extremamente parecida que pode copiar os humanos em tudo, principalmente nos movimentos, nas feições e nos trejeitos? Em 2015, os japoneses criaram a humanoide Sophia. Ela é considerada um dos robôs mais humanos da atualidade por suas características e habilidades. Sophia é tão incoerente como os humanos, além de fazer gracinhas, conversar sobre vários assuntos e aprender com as experiências do dia a dia. O renomado cientista robótico Hiroshi Ishiguro, diretor do laboratório de robótica da Universidade de Osaka, obstinado pela ideia de desenvolver um humanoide tão humanizado a ponto de inspirar afeto em seus interlocutores, teve a brilhante ideia de criar o Geminoide, uma réplica exata dele mesmo, deixando a dúvida se era real ou artificial. Foi dele também a ideia de criar a humanoide Erika, apresentadora de um famoso telejornal japonês, colocada ao lado de um apresentador de carne e osso para ler as notícias e interagir com um colega na bancada. A convivência com as máquinas feitas para nos servir e nos agradar nos deixarão preguiçosos em aturar gente de verdade. Até onde o nosso lado humano suportará tais criaturas?
E agora vamos conhecer um pouco sobre o ginoide. Usamos o termo ginoide para nos referirmos a qualquer humanoide com formas femininas, máquinas desenhadas para se parecerem com o estereótipo feminino. Este também é o caso de Erika e Sofia, que citamos há pouco. A primeira vez que o termo ginoide foi usado foi em um romance escrito em 1985, para descrever o julgamento de uma escrava robô por ser muito bonita. Tudo isso se passava em uma China futurista. Uma das primeiras aparições no cinema de personagens ginoides foi em 1927, no filme Metrópolis, do cineasta Fritz Lang. Maria era uma androide feminina que encorajava a classe trabalhadora a se rebelar contra os governantes em uma sociedade altamente mecanizada. Tudo isso se passava no ano de 2026. Os direitos que a sociedade reserva aos seres humanos são invioláveis. Porém, vai chegar o dia que alguns desses direitos serão estendidos a essas máquinas. Podemos ver isso acontecer no filme Blade Runner. Nesta obra cinematográfica da ficção científica, a ginoide é tão realista que é preciso uma máquina especial para identificá-la e distingui-la dos seres humanos. Nos anos 80, um sitcom de ficção científica apresentava Vicky, uma ginoide com a aparência de uma menininha de 10 anos. Com o passar do tempo, Vicky descobriu que estava se tornando cada vez mais humana. Entretanto, a ginoide é tratada como um ser inferior aos seres humanos. Em alguns casos, o interesse sexual de alguns homens por essas máquinas chega a dar um frio na espinha. Muitas delas são criadas por bioengenharia para serem serviçais idênticas e indistinguíveis aos olhos humanos. Embora possuam atributos femininos, não passam de máquinas altamente tecnológicas. Nossa geração já está vivendo esses acontecimentos. Existem humanos se relacionando com máquinas como se fossem uma família. Pessoas solitárias que há tempos usam essa tecnologia. E por último, inteligência artificial. Essa é a tecnologia mais futurista de todas apresentadas até agora. A inteligência artificial é a mais próxima da inteligência humana. Exibida por poderosos sistemas de software, é também um enorme campo de estudos acadêmicos. Esse sistema estuda o seu ambiente e toma atitudes que aumentam ao máximo sua chance de sucesso. Com capacidade para interpretar corretamente todos os tipos de dados externos, aprende através desses dados uma forma de atingir os objetivos e as tarefas especificadas através da adaptação. A inteligência artificial é o ramo da ciência da computação que se propõe a estudar o comportamento inteligente do cérebro humano, para programar computadores a realizar tarefas que, por enquanto, nós humanos ainda fazemos melhor. A palavra inteligência tem um conceito amplo, podendo receber funções definidas e significados diferentes. O principal objetivo da inteligência artificial é executar funções com mais perfeição do que os seres humanos. No futuro, a sua capacidade de raciocínio aplicará regras e lógicas a um conjunto de dados disponíveis, fazendo com que se chegue à conclusão que esta máquina aprende com os próprios erros. Reconhecendo padrões visuais, sensoriais e comportamentais, ela trará a capacidade de aplicar o raciocínio lógico em várias situações do nosso dia a dia. A inteligência artificial é amplamente utilizada nas instituições financeiras e bancárias para organizar e gerenciar dados, estando presente também em mecanismos como o GPS, no corretor de texto do seu computador e em muitos outros dispositivos usados no seu dia a dia. Com capacidade para suportar ambientes hostis e reduzir as chances de falhas, as máquinas com essa inteligência vão sempre alcançar um grau de precisão muito maior do que os seres humanos em todas as áreas que forem empregadas. Uma mistura de fascínio e medo em relação à inteligência artificial deixa muitos de nós com pensamentos obscuros diante a existência dessas máquinas. Mesmo assim, a construção desses dispositivos fascinantes ativa o interesse e a curiosidade de toda a humanidade. O desenvolvimento na área da inteligência artificial teve o seu início com o surgimento do computador moderno logo após a Segunda Guerra Mundial. Recentemente, essa metodologia foi ganhando massa e estabilidade como ciência integral, com problemáticas e ordenações próprias. A inteligência artificial tem como objetivo reproduzir o pensamento humano em áreas como a visão computacional, a lógica difusa e as redes neurais artificiais. Em poucos anos nascerá um novo mundo, diferente de tudo que vemos hoje. Supercomputadores resolverão problemas complexos com a facilidade de um estralar de dedos. Precisamos nos adaptar e aprender a conviver com essas máquinas. Por essa razão, a inteligência artificial continuará sendo um tema que dispõe de múltiplas interpretações raras e conflitantes. Reveja os seus conceitos, o futuro não tem volta. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um vídeo do canal Hipercuriosidades pra você. Se gostou, deixe uma mensagem nos comentários, pois para nós a sua opinião é muito importante.
Não se esqueça de deixar um mega like e também compartilhar esses vídeos nos seus grupos de Facebook e WhatsApp, para que mais pessoas possam ter acesso a esse tipo de conteúdo. Até o próximo vídeo aqui no canal!